mais um ExudaCast. Seja muito bem-vindo. Chega junto, eu sou Luciana França e eu tô aqui para um bate-papo muito legal, que é a base de tudo. Você já viu aí na nossa thumb, na nossa capa do YouTube, a importância da educação infantil. Se você chegou por aqui por conta de um link, aproveita, se inscreve no nosso canal da Faculdade Exuda. São 51 anos de faculdade, muita tradição, muita modernidade. Somos modernos, sim. Olha esse podcast, olha esse cenário moderno, maravilhoso, todo feito para você que está aí assistindo a gente. Então, já para começar, se inscreve, clica no sininho e lembra que você pode conferir o nosso cronograma também pelo nosso Instagram, @ExudaCast. Vai lá, se inscreve. Sempre tem cortes por lá, tem reels que a gente separa, não é todo mundo consegue assistir nosso programa por completo. Então a gente pega aqueles trechinhos principais para você acompanhar, tá bom? E olha só, deixa eu aproveitar para te pedir para também seguir a gente no Spotify. Se você gosta de malhar, se você gosta de ir pro banheiro escutando seu podcast preferido, que tal? É só você escrever ExudaCast, lembrando que ExudaCast é tudo junto, tá bom? Onde você escrever ExudaCast, Exuda com S, você encontra a gente. E sem mais, deixa eu já começar apresentando as nossas convidadas de hoje, que o programa hoje tá babado. Já tava doida por esse programa. E temos aqui a primeira-dama. Vou começar por ela. Juliana Barreto, tudo bem? Tudo bem, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Com essa animação que só o Exuda tem. Juliana Barreto, gente, é diretora pedagógica do Colégio Estúdio Class, não é isso, Ju? Isso. E a gente vai falar sobre educação infantil. Isso porque ela é a mulher que entende tudo da pirraiada, da criançada. Ju, eu tava vendo aqui seu currículo e diz assim que você é formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia, não é isso? Isso. Experiência há quanto tempo na área de educação? 14 anos. 14 anos. E o que eu achei legal também é que você morou nos Estados Unidos 4 anos para estudar sobre esse tipo de negócio. Sim, na verdade eu fui para os Estados Unidos no começo estudando administração. E quando eu cheguei lá, eu me apaixonei por educação. Né? Eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas que trabalhavam em escolas, né? Daycare, como eles chamam lá, que é um daycare, na tradução livre, é dia do cuidado, né? Uhum. Mas lá é tipo uma creche. E aí eu tive grandes amigas que trabalhavam em daycare e aí elas me chamaram. E aí eu comecei a me apaixonar pelo jeito que elas faziam lá, os cuidados, como as pessoas deixavam as crianças o dia todo na escola, como as crianças faziam esporte na escola, aprendiam uma diferente língua. Até porque lá você pode até ter uma vida financeira boa, mas mesmo assim ter babá não é fácil. Não, lá eles não têm essa cultura que a gente tem de babá. Todo mundo vai para a escola a partir dos 3 anos. Eles já vão para a escola e normalmente ou o pai ou a mãe fica em casa até poder mandar para a escola. É muito raro lá babá. Eu tenho uma amiga minha que ela é cheia das granas e tem uma ajuda, um aqui, um acolá, porque ela precisa, mas o marido vivia viajando, ela, uma super CEO, assim, bam, e não tinha como, com 4 meses, ela teve que colocar os filhos dela no daycare. E ela é muito satisfeita com isso. Eu acho importantíssimo para a criança sair um pouquinho de casa, conviver com outras crianças, conviver com outros profissionais, né, que já são do ramo, que vão direcionar essa criança para uma rotina pré-estabelecida. Por mais que a babá seja organizada, é muito difícil você manter uma rotina certa em casa, porque tem televisão. Hoje em dia tem muita coisa para distrair a criança, que às vezes não é a melhor saída para você distrair uma criança. E é importante essa criança estar bem inserida no meio certo de aprendizagem. A gente vai aprofundar no assunto, porque antes eu quero apresentar as outras convidadas. Mas eu também não poderia deixar de passar a batida que você é a mãe de... Luca e Bernardo. Quantos anos? 13 e 11. Meu Deus, eu nem acredito. Passa rápido, né? Passa rápido. Pra você ver, quando eu montei a escola, Luca tinha 9 meses.
Cara, e com 9 meses na luta empreendedora. Sim, eu comecei a construir, fui eu, Wilson e Rodrigo, a gente começou o Estúdio Class, eu estava grávida do Luca, né? O Wilson, que não gosta nem um pouco de obra, foi para dentro da obra, para a escola ficar como a gente sonhava. E o Rodrigo, que é da área da saúde, é uma peça fundamental, uma tranquilidade em pessoa, passa uma paz para os pais, é aquela pessoa essencial também. Maravilha. E daqui a pouco a gente vai entrar também mais no assunto do Estúdio Class, porque eu quero entender a escola, onde fica, como é que funciona, tudo em detalhes. Mas eu sei que o time aqui é de peso e a galera da Estúdio Class. E quem tá aqui também é uma nutricionista escolar de lá, que é a Natália Costa. Tudo bem, Natália? Tudo bem, eu me chamo Natália Costa, né? Sou nutricionista do Colégio Estúdio Class e também eu agrego muito na liderança do berçário, né? Então eu estou recebendo os bebês a partir dos 4 meses no colégio, onde eu e Tia Bel, a nossa técnica e berçarista maravilhosa, a gente dá todo esse cuidado, esse apoio às famílias e a partir do berçário essas crianças também elas desenvolvem habilidades, né? Então não é simplesmente o cuidado do berçário em si, mas o desenvolver. Então todo dia eles vão trabalhando de uma forma bem ampla o cognitivo, o meio social, a alimentação e eu vou liderando isso aí. Trabalho também na parte da educação infantil, onde eu preparo, eu elaboro os cardápios, né? Os cardápios da educação infantil, os cardápios das crianças alérgicas, das crianças do berçário também, seguindo sempre as recomendações necessárias, conforme a faixa etária. Ô, Né? Nath, e me explica uma coisa, tu se formou por aonde? Eu me formei na Faculdade dos Guararapes e eu trabalho na educação infantil há Pertinho mais ali de do 7 Estúdio anos. Class, né? Isso, Jaboatão. Isso. Já há mais de 7 anos eu estou na área da educação infantil. Eu acho que a educação me abraçou, né? A Juliana sempre me fala isso, a educação lhe abraçou. E eu gosto muito de trabalhar com as crianças. Já trabalhei na parte ambulatorial, em secretarias de saúde de Mas por que tu Jaboatão. escolheu trabalhar com nutrição de criança? Olha, quando eu estava fazendo a faculdade, estudando, né, na graduação, não era uma área que me apetia muito. Então eu Tu tem gostava filho? muito tenho o Júlio César, de 4 anos, uma criança fantástica, maravilhosa. Mamãe. E aí, no decorrer realmente da graduação, em estágios, em vivência de estágios, eu fui me afeiçoando por essa área tão rica, tão linda, né, que é a educação infantil e a nutrição infantil. E a gente precisa saber da importância da nutrição infantil, né? A gente vai entrar nesse assunto também. Agora você é pós-graduada também, não é isso? Eu tenho pós-graduação na área de controle de qualidade pela Faculdade Senac e também na parte de nutrição escolar, né? E vem cá, só para eu ter uma ideia da noção da rotina da nutricionista numa escola infantil. Ela tem que estar lá todos os dias acompanhando ou faz um planejamento da alimentação? Se uma criança passa mal, como é que é? Só para a sua rotina, no caso. Certo. Olha, não é obrigatório. A nutricionista ela está todos os dias na escola. Porém, ela precisa estar uma vez por semana tendo essas vivências, entrando em contato com as professoras para saber se houve algum relato sobre a questão alimentar, né? Se teve alguma criança que apresentou uma aversão alimentar, alguma criança está apresentando alguma seletividade. Eu também vou fazer essa vivência na cozinha para saber se está seguindo direitinho o cardápio. E tu cozinha bem? Gosto muito. É uma coisa que sempre as pessoas me perguntam. É nutricionista, é magrinha, é um rótulo, né? E cozinha super bem. Eu gosto. É algo que na minha infância a minha família vem construindo. E assim, é uma das coisas que me despertou muito na minha avó, na minha tia. E a cozinha e vê-las cozinhando, então eu acho que também agregou muito, né? Eu tá na área que estou. Gosto, sempre que tem eventos, estou lá com tia Corojinha, né? Participando, eu coloco a mão na massa, eu me organizo para colocar a mão na massa porque eu gosto. Maravilha. Então, eu tanto faço a parte das atividades com as crianças, eu trabalho de segunda a sexta no colégio, certo? Então, eu tenho tanto o trabalho de educação nutricional, toda sexta-feira eu vou em sala de aula, a gente vai passando por turma, vai vendo as demandas, e eu vou trazendo de uma forma lúdica
esses assuntos. Faço também a parte de atendimento com as famílias, as anamneses, e aí a gente tem essa troca para saber como é que está essa questão alimentar, né, que escola e família tem que andar juntos, senão não tem o 100%, né? E além disso, eu também tenho esse cuidado com o berçário na introdução alimentar desses bebês, então eu acompanho esses bebês nessa fase, né? Além disso, É um monte de coisa, né? coisa. Calma, deixa eu apresentar a psicóloga, rapaz. Tá bom. Que já veio aqui, é a única veterana aqui na casa, aqui no nosso programa. Ela, Fábia Galdino, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo retorno. Menina, foi babado o nosso programa de adultização aqui. Foi bem interessante, a gente trouxe profissional de direito, pessoal de psicologia da casa, da Exuda, e você também representando aí toda essa parte infantil que vocês têm, toda a vivência, né? E foi bem interessante nosso bate-papo, não foi, Fábio? Foi muito bom, muito então, produtivo. Né, aproveita quem não teve o prazer, vamos pedir para até a produção colocar na descrição aí, se você quiser assistir o programa completo sobre adultização, vai estar na descrição do nosso programa. Aproveita para quem não teve ainda o prazer de te conhecer, fala quem é você, onde é que você trabalha, o que é que você faz. Eu sou Fábia Galdino, eu sou psicóloga clínica e escolar e eu trabalho no Estúdio Class. Ó, que sucinta. Então vamos começar o nosso assunto aqui assim, que é muita coisa que a gente tem para falar, e aí eu quero começar assim numa ordem cronológica. Primeiro, quando a gente fala em educação infantil, que é a base de tudo, né? Primeiro que mudou, e tem muita gente... Mudou já faz tempo, mas tem muita gente, por exemplo, como eu, que sou uma mãe, tenho uma filhinha de 1 ano e meio quase, vou ter um bebezinho. Ainda não me acostumei com esse negócio de não ter alfabetização, ensino fundamental, jardim. Como é que ficou a educação infantil? Como ela é dividida? Então, a gente não tem uma regra definida para essa nomenclatura de educação infantil, né? Tem colégio que tem do infantil 1 ao infantil 5. Nós já temos berçário, a gente pega crianças a partir dos 4 meses, né? Então, no berçário, ela fica dos 4 meses até 1 ano e meio, mais ou menos. E aí a gente tem um ninho, que a gente criou esse nome, né? E tem muitas escolas, nós não criamos, mas a gente adotou esse nome porque é um acolhimento da criança que saiu do berçário para uma salinha de aula. Então, vai ser adaptação para a sala de aula. E aí, com 2 anos, ela já vai para o infantil 1, aí tem até o 4, e depois é o 1º ano. O que mudou foi isso. O antigo ABC agora é o 1º ano do Fundamental 1. Certo. Então, a educação infantil é obrigatória ou não é obrigatória? A partir de que idade a criança tem que ir para pré-escola, assim que chama? Para pré-escola, a partir dos 4 anos. É obrigatoriedade. É obrigatoriedade. Até então não é obrigação. Não é obrigação. Mas por que, então, que... ou gostaria de saber se é ou não o indicado. Quando é que vale a pena... Cada pessoa tem uma realidade. Sim. Quando é que vale a pena tirar seu bebezinho, com quantos meses ou com que idade, para ir para um berçário, para ir para uma creche? E aí eu queria a opinião de ambas. Tanto você com a visão pedagógica, tanto você com a visão psicológica. Não sei se a Nutri entra nesse caso, porque a Nutri... Eu acredito que Pronto, então fase- vamos entender por que a Nutri tem que entrar também. Vamos lá, uma por vez. Olha, a educação infantil, ela é a fase mais importante da vida. Eu costumo dizer que se as pessoas soubessem o valor de uma educação infantil importante, seria mais caro do que faculdade de medicina. Para mim seria ótimo, mas... Porque ser rápido, né? Mas, assim, para trabalhar com a educação, como a Nath falou, a gente abraçou ela, você tem que ter o brilho no olho, você tem que gostar muito do que você faz, porque demanda muita energia. Com as crianças, você tem que estar muito bem todo dia, porque a gente trabalha com seres em formação, então são seres que absorvem tudo, crianças são super sensíveis. E, para mim, escola é importantíssimo, desde que você puder botar numa escola, você já deveria botar. Mas quando? Nasceu? 3 meses? 4 meses. partir Que dos 4, quando colégio. sai da licença maternidade. Depois que a mãe voltou a trabalhar, eu não, assim, não que eu seja contra babá. Tem famílias que... Mas se a mãe não trabalha?
Bom, eu acho que a mãe precisa voltar a fazer o que ela fazia. Não é porque você se torna mãe que você deixa de ser quem você era. Então, antes de ter Serena e Pérola, quem era Luciana, quem era Juliana, antes de Luca e Bernardo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma atividade que é minha, eu gosto de ter minha hora da malhação, eu gosto de ter minha hora de trabalho. Então, eu acho que para você ser uma boa mãe, é importante você continuar sendo você, Sim. continuar fazendo o que você gosta, para você ser melhor ainda para o seu filho. Uma pessoa que é realizada. Serve de exemplo, né? Exatamente. Até uma mãe que fica em casa, ela tem as atividades dela em casa, né? Que cuida da casa, que normalmente gosta de uma casa muito organizada e tem suas atividades diárias. E um bebê, ele demanda muita atenção, né? E tem aquela mãe que diz, eu fico em casa com meu filho o dia todo, mas a gente sabe da realidade, tem muita gente que passa muito tempo no celular e deixa a criança de frente para uma tela, o que eu não acho nem um pouco saudável. Principalmente um ser em formação. O que essa criança está assistindo? Que tipo de informação que ela está recebendo? Que tipo de conversa que ela está ouvindo a mãe dela ter no celular? Então, numa escola que tem um ambiente preparado para receber essa criança, que tem pessoas profissionais prontos para trabalhar na alimentação da criança, no socioemocional da criança, no pedagógico da criança, eu acho que é muito mais enriquecedor do que ficar em casa. Ô Ju, mas aí eu vou fazer o papel das mães que têm dúvida, tá? Tá. E eu gosto de também catucar aqui, assim, eu gosto de Sim, provocar. estamos aqui para isso. Todo dia. Ô Ju, mas quando eu falo assim, uma criança que já for 4 meses pra creche, eu acho que também rola aquele medo de doença. Sim. Aí eu fico me questionando, depois dos 3 meses ela já vai ter tomado aí algumas vacinas, Sim. mas ainda tem outras. Sim. Né? E aí, como é que fica essa relação da mãe com medo de levar o bebê pra creche e ficar mais propício a o bebê ficar doente? Pois é, o nosso berçário é enorme. Você conheceu, né? Quem não conheceu, por favor, venha conhecer. Que Coloca vocês o vão... arroba na tela. Vocês vão adorar a nossa estrutura. Eu acho que berçário como o nosso, muitos tentam copiar, mas ninguém consegue. Porque nossos profissionais são incríveis. A gente cuida muito da limpeza do ambiente, a gente cuida muito quando a gente nota que uma criança está um pouquinho mais resfriada, a gente afasta ela das outras crianças. A gente tem todos os cuidados que podem ser tidos durante essa fase. É impossível dizer para a mãe, não, ele não vai adoecer. Eu estaria mentindo. Vai adoecer pequeno, vai adoecer maior. Enfim, se o seu primeiro não adoeceu, o seu segundo provavelmente vai adoecer mais, que foi o meu caso. Luca nunca foi uma criança que adoeceu, né? Eu levei para a escola um pouco depois de Bernardo, porque foi quando o colégio ficou pronto, mas Luca nunca ficou doente. Eu acho que até os 2 anos Luca não pegou nenhuma gripe. Bernardo, coitado. Bernardo é o segundo, no caso, para as pessoas. Bernardo é o segundo. E Bernardo, só de estar com Luca, que frequentava a escola, e ele não frequentava, ele já adoecia. E mesmo que Luca não frequentasse, Luca frequentava parquinho, teatros, shoppings, atividades, já estava maior. Né? E Bernardo não frequentava, mas Luca trazia da rua. E assim, a mesma coisa que a criança pode pegar no berçário, ela pode pegar em casa, porque uma babá, ela não vai pegar ônibus, ela não vai pegar transporte, ela não vai também lidar com outras pessoas, os pais vão provavelmente sair para trabalhar, ou para festas, ou para tantos outros ambientes, né? Então, assim, eu acho que você, como mãe, as pessoas têm que olhar cada detalhe do berçário, a limpeza, como esses materiais são esterilizados, quantidade de alunos. Quantidade de alunos que colocamos em sala de aula. E de cuidadores. Principalmente. Sim, Nath pode falar melhor do berçário até, porque Nath fica bastante nessa parte do berçário. Quero saber, Nath, mas eu ainda quero o olhar psicológico da idade de ir para o colégio, né? Vendo pela realidade das pessoas. Ju já falou assim, 4 meses, já acho que tem que ir, deixa essa mãe viver. Deixa essa mãe voltar pra vida, né não? Deixa ela malhar, voltei pra academia, eu malhei. E aí, e o psicólogo, como é que vê isso? Fala a verdade, né? Porque a Juliana tá aqui do lado não, viu? Ela tá me cutucando, será? Olha só. A escola, ela é a primeira instituição fora da família, né? Então, é lá que a criança vai fazer a sua construção dos saberes, através das experiências que a criança aprende. E, muitas vezes, essas experiências não são possíveis em casa, uma vez que as experiências no coletivo, elas são muito mais ricas do que individualmente. Porque, veja, a gente pode tentar preparar a criança para o convívio escolar, mas ela só vai realmente
compreender, fluir ali dentro do ensino quando ela puder experienciar lá dentro. Na nossa escola, o professor ele tem o papel de mediador. Então, o professor possibilita muito o aprendizado da criança. Quando a gente pensa na estrutura do berçário, a gente está falando dos estímulos necessários para cada idade, para cada faixa etária. Isso é uma coisa que a gente respeita muito. E aí, sim, a mãe deve voltar a ser quem ela é ali após a maternidade. Isso é importante para ela e para o maternar. Porque a gente só consegue ser completamente funcional dentro dos nossos papéis sociais. E aí eu estou falando do trabalho, como mãe, como filha, como esposa. A gente só consegue ser quando a gente está bem emocionalmente. Sim. Então, quando a gente cuida desse lugar que Juliana citou, a gente consegue ser uma mãe muito mais funcional e possibilitando ali um crescimento muito melhor para aquela criança. Mas o benefício para o bebê, no caso? Seria a convivência com outras crianças, porque muitas vezes, enquanto bebê, ele não consegue conviver ali socialmente, porque você não vai levar ele para um parquinho, por exemplo, e deixar ele lá na areia brincando com outras crianças, não. Então, o berçário é um lugar seguro do bebê estar, porque ele está aprendendo aos estímulos. E muitas vezes o crescimento, tanto emocional quanto cognitivo, ele é maior quando a criança participa do berçário. Por exemplo, o estímulo de falar, o estímulo de andar, né? O estímulo de conviver melhor, de compartilhar. Eu sempre falo que quando o bebê nasce, ele é o rei bebê, né? Então, ele acredita que todas as necessidades dele serão atendidas. E ele só passa a perceber dentro da família que existe um mundo ao redor quando ele vai para a escola. Sim. Então, quando a gente possibilita que o bebê cresça num ambiente coletivo, a gente está proporcionando para ele uma cidadania no futuro muito melhor do que uma criança que não participa. Já ouvi muito falar nisso também, dessa importância, porque quando ele tá ali em casa, ele é o tico-tico de mamãe. Sim, ele tá chorou, sempre... ele consegue o que ele quer, né? E a mãe é muito complacente, né? As coisas do filho. Então, quando ele tá numa escola, socializando, desde pequenininho, ele percebe, opa, eu não sou o único aqui do mundo, deixa eu... A gente né? vê a diferença de uma criança que entra no berçário e uma criança que entra no ninho, por exemplo, que é a série posterior na nossa escola. E aí, ele consegue dividir muito melhor as coisas, ele consegue conviver muito melhor. A introdução alimentar, E a autonomia? Compreensão, também a Trabalhamos autonomia. A compreensão das próprias emoções, porque é uma coisa que a gente trabalha desde muito pequenininho, né? A gente preza muito para que a criança compreenda o que ela está sentindo, para ela se desenvolver melhor. E a gente trabalha em parceria com a família, né? Sem a família, a gente não sai do Não lugar. consegue, né? Eu, antes de ir para a parte da nutrição, que vocês falaram que é importante também, eu fico ainda com uma dúvida, Fábia. Gente, eu tô falando assim, Fábia é mais uma, pode falar, outra, fica à vontade, tá? Eu tô aqui também para fazer o papel de advogada do diabo, porque eu quero saber o outro lado, eu quero entender. Eu, mais do que qualquer outra pessoa que tô grávida, quero entender. Eu escuto também as pessoas às vezes falarem assim, mas é bom deixar na casa dos pais um tempinho por conta de proteção, porque o que o bebê precisa, a criança precisa é se sentir protegida. E aí fica esse questionamento. Você estava falando da segurança, da evolução emocional dessa criança, né? E aí, como é que é isso? Tipo, que as pessoas às vezes falam, não, porque tá perto do pai, o bebê vai se sentir mais protegido. Na escola também ele vai se sentir protegido? Certamente, veja. Por outras pessoas, é isso, ele tá aumentando o número de proteção? Como é que é? Ele também vai se entender como pessoa, como indivíduo. Né? Quando ele vai para um berçário, ele ou ela, ele está entendendo que ele consegue fazer as coisas. A gente já recebeu bebês de 1 ano que entendia absolutamente tudo que a gente falava, mas só apontava. Quando queria água, apontava para a água. E você via que era uma criança que estava pronta para falar. A minha filha é assim. Mas não falava porque tinha quem fizesse. Criança é muito inteligente. Então, se ela sabe que tem alguém para fazer as coisas por ela, vai falar, né? ela não vai fazer. Então, quando ela chega no berçário, que tem outras crianças pedindo água, pedindo comida e conseguindo aquilo que elas querem, ela vai dizer, opa, eu tenho que falar também. Então, essa particular criança que eu tô falando, depois de 1 semana no berçário, ela estava falando tudo. Acho que seria o caso da minha filha. Minha mãe fala muito isso. Luciana, deixa ela falar, porque ela se expressa tão bem sem falar, que a gente entende tudo que ela tá querendo.
E aí acaba que não estimula ela a falar. Isso na escolinha eu tenho certeza que com uma semana ela tava falando. Sobre a proteção, eu queria trazer uma coisa muito importante. Antes da escola ser um lugar seguro para a criança, ela precisa ser um lugar seguro para os pais, né? A gente precisa trazer a segurança para os pais primeiro. Então, quando você tem a possibilidade de escolher uma escola que está ali de acordo com os teus valores, de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a educação que você quer promover para aquela criança, é muito mais fácil dela se sentir segura, porque ela vai estar perto daquilo que ela tem de valor em casa. E aí, uma outra coisa também são as instituições que são grandes demais para as crianças, né? Às vezes você coloca numa instituição que tem um grande nome, mas ela também tem um grande número de alunos e pouca assistência. E qual é o número ideal para determinadas idades? Berçário é uma, os mais velhos são outras, qual é? No berçário da gente é uma cuidadora para cada 3 bebês. A partir do ninho, eles vão para uma sala de aula. O meu ninho tem no máximo 12 alunos. Aí eu tenho uma professora, um auxiliar e uma volante. A volante é para trocar fralda, para dar um banho em casa, um suporte, né? E a partir do infantil 1, já são 15 por sala. E aí tem uma professora e um auxiliar. À medida que eles vão crescendo, a gente vai aumentando. Mas o Estúdio Class trabalha com no máximo 15 alunos por sala de aula. Por que isso? Porque a gente pode conhecer cada aluno, a gente sabe... Não é um número, né? Não é um número. A gente conhece... Exatamente, a gente conhece cada aluno por nome, desde a portaria até o pessoal da cozinha. A gente quer saber os hábitos alimentares, a gente quer saber como é que essa família funciona, como é que a gente pode melhorar a aprendizagem dessa criança, o que a gente pode fazer para melhorar a alimentação. Estou notando que ela está chegando chateada todo dia. Isso numa escola grande, a criança se perde, fica aquela criança no fundo da sala, sem saber quem é ela, sem saber que as pessoas se importam com ela. Então, isso é muito importante na formação da criança. Ela está em um lugar... Eu digo que o Estúdio Class, ele não é uma escola pequena, ele é uma escola atenciosa, né? A gente não quer crescer em número de alunos, a gente não quer crescer com quantidade, a gente quer crescer com qualidade, né? Que eu acho que é o mais importante nessa fase, principalmente na educação infantil, que eles estão se descobrindo. Agora, Nath... Eu já tô na intimidade, Nath. Pode ficar como Nath. Natália Costa, como né? Nath Nutri. Nath, agora eu quero entender de você, porque na hora que eu falei assim, gente, eu quero entender por que o bebezinho já novinho tem que ir pro berçário, ali pra creche e tal. E eu não pensei na visão da nutricionista, nem te deixar de lado, mas as meninas falaram assim, não, faz toda a diferença. E aí eu quero saber, faz diferença? Como é que fica esse bebezinho que ainda está amamentando, já que dizem que o ideal seria até pelo menos 6 meses, né? Cada pessoa, cada mãe tem uma realidade. Vale falar isso, tem mãe que consegue amamentar, tem mãe que não consegue. Mas o que dizem, né, que o ideal seria 6 meses e 2 anos para estar amamentando. Como é que fica esse bebezinho que vai para o berçário? E por que é tão importante essa nutricionista estar acompanhando esse bebê desde pequeno? E se existem vantagens dele estar no berçário, na creche, que eu tô falando berçário, porque eu tô falando dos menorzinhos por causa do amamentar, mas na creche em si e não em casa. Então, no berçário, as crianças elas têm um poder de explorar muito grande. Então, eles vão trabalhar tanto a parte do tato, os sentidos. Então, a gente trabalha muito os sentidos da criança, né? Ele vai passar o processo do engatinhar, ele vai andar, ele vai dar os primeiros passos com apoio, ele vai passar a andar sem o apoio, ele vai falar. Então, ele vai ser estimulado todos os dias. E a gente trabalha muito a parte dos sentidos da criança, o tato, ao paladar, o olfato. Então, é através desse tato. Todo bebê, ele pega um objeto, ele leva sempre à boca. E através desse mecanismo, oral, né? Essa fase oral, é onde ele vai conhecer realmente o mundo. E aí esse bebê de 4 meses chega pra gente, tem todo aquele cuidado, tem todo aquele aparato, e ele vai sendo estimulado para a sua faixa etária, né? 4 meses, 5 meses, 6 meses, enfim. Atividades voltadas ao seu desenvolvimento e o seu crescimento. E assim, quando entra na introdução alimentar, eu consigo acompanhar de perto e trabalhar muito mais essa alimentação, essa exploração sensorial. Então, lá no nosso colégio, a gente trabalha o método participativo. É um método onde eu trabalho o método BLW, onde a criança ela vai trabalhar essa autonomia, onde ela vai pegar esse alimento em pedaços
e vai levar à boca. E eu também trabalho esse método tradicional, quando aquela comidinha de vovó amassadinha, né, levadinha na colher até a boca. Dizem então, que quando é o método BLW, eu não sei o que é que significa a sigla em inglês. É uma sigla em inglês. Eu já ouvi falar, tem amigas minhas que ligaram pra falar assim, Lu, minha primeira filha dava tudo amassadinha, a menina, rapaz, é uma frescura pra comer agora, pra estar mais velha. Com o BLW, come de tudo, porque a gente dava pedaço de brócolis grande, isso, aquilo. E dizem que é muito bom, né? Tanto que disseminou bastante. Isso, eu trabalho muito esses dois métodos, porque eu tenho famílias onde ela se sente mais segura em apresentar esse método e tem famílias que não sentem essa segurança. Então, essa rede de apoio vem buscar essa criança no colégio e aí num jantar vai oferecer uma comidinha, uma sopinha, vai se sentir mais segura na colher. E né? os pais ficam cientes do que o filho está se alimentando? Isso, lá no colégio a gente tem um cardápio para o berçário e eu tenho um cardápio para a introdução alimentar. Então, esse cardápio, todo dia, ele está lá disponibilizado na nossa agenda, né? Que a nossa agenda, ela é um aplicativo no celular e em qualquer lugar o pai tem acesso a esse cardápio. E lá a gente consegue colocar exatamente o que esse bebê comeu. Então, hoje, se a alimentação do bebê, vamos supor, um almoço, a gente tem um feijão, um arroz, um brócolis, uma carne, uma proteína, um legume. Essa criança, ela não vai comer tudo. Ela está no processo de crescimento, de conhecer esse alimento. Então, logicamente, ela não vai comer tudo. E aí, o que realmente essa criança comeu, a gente vai colocar, né, bem específico. A questão da importância da alimentação, ela vem atrelada na educação infantil no sentido de a criança está no processo de formação. Então, é muito importante que ela tenha hábitos saudáveis alimentares desde novinha, quando ela começar essa introdução. Então, no colégio, a gente já trabalha isso. Eu tenho uma matéria chamada Educação Nutricional, onde na educação infantil eu já trabalho isso com as crianças de uma forma lúdica, através de uma música, através de uma contação de história, uma data comemorativa recente que a gente teve, né, no folclore. Então, eu trabalhava as cores do cabelo do personagem atrelada à cor do alimento. Então, fica muito mais fácil dessa criança aprender e se interessar naquele alimento novo ou que não estava tão preferido, né, naquele momento, porque a criança ela muda muito o padrão alimentar. E aí fica muito mais tranquilo para a criança, de forma lúdica, aprender, conhecer e se alimentar bem. Né? E a alimentação dela impacta diretamente na atenção, memória, no que vai acontecer na vida adulta dela? Sim, com certeza. Através dessa alimentação rica, variada de nutrientes, essa criança ela vai ter um bom desempenho escolar, essa criança ela vai ter uma capacidade de memorização muito melhor, ela vai gastar energia, então ela precisa repor essa energia através desse alimento, né, que a gente vai ter. E o bebê, sim, também, ele vai ter essas sensações através do alimento, né? E aí ele vai conhecer o alimento e vai se nutrir disso. E outra coisa bem interessante, só acrescentando ao que a Nath falou, é que às vezes a gente em casa não consegue fazer com que a criança coma certo tipo de comida. E quando ela vê o coleguinha, a gente tem isso lá na escola, a gente normalmente bota crianças que comem muito bem para se alimentar perto de crianças que não comem bem. Porque estimula. E muito. Você vê uma pessoa comendo com muito gosto, você diz, poxa, tá gostoso, eu quero provar. A criança nem come o brócolis. Isso. E aí a tia fala assim, eu quero, quem quer brócolis? Quem quer cenoura? Eu quero. E ali aquela criança tá ali quietinha e fala, eu quero também, coloca no prato, né? Eu sempre digo assim, a criança, ela não tá querendo aquele devido alimento. Não para de oferecer. Oferece. Deixa no prato, apresenta, não deixa de apresentar. Isso é importante para a criança. E principalmente as crianças que apresentam a seletividade alimentar. Não exclui da tua vida, nem da memória dessa criança esse alimento, né? Vai variando. Deixa esse prato mais atrativo, colorido. E é isso que a gente traz muito, né, no nosso colégio. Eu percebo também, assim, por exemplo, lá em casa, Juliana vive me dando bronca. Porque ela fala, cadê Serena que ainda não tá na escola? E eu, mãe de primeira viagem... Aí eu fico, espera até a segunda. Toda errada, né, Ju? Mas cada um na sua viagem. Cada um. Mas, sabe, interessante estar ouvindo vocês falarem tudo isso, porque vocês estão falando de vivências diárias de vocês e que eu, enquanto mãe, estou aprendendo agora, né? Eu sou aquela folha em branco que a gente vai aprendendo.
E o que você falou agora, Nath, de, tipo assim, coloca do lado de alguém e quando vê, come tudo. A minha filha tem babá. E de tarde a gente costuma levar ela pra brincar com os amiguinhos do prédio. E tem um amiguinho, e a babá chegou essa semana pra me falar assim, Luciana, é incrível. Ela, quando tá com o Felipe, que às vezes ela almoça lá na casa desse amiguinho, amigo da gente, ela come tudo. Não para, come tudo. Aí fez vídeo e tudo. E quando ela tá lá em casa, ela é boquinha nervosa, ela é boa de boca. Mas quando ela tá lá em casa, perto da mãe, perto do pai, menina, é um charme pra comer. É sabe, tipo, ela me vê comer, ela senta. Mas tem uma demora, tem um trabalho que as babás já perceberam que quando ela tá entre outras crianças, ela não faz isso. Ela faz isso na minha frente, na frente do pai. Sabe? Como se quisesse chamar a atenção. A criança, ela muda muito. Às vezes a gente tem que filmar, porque o pai fala, não, pai e mãe passa por mentiroso o tempo todo. Porque a gente fala assim, não, meu filho não come cuscuz em casa, eu já tentei de todo jeito. Aí a gente manda um vídeo, a criança comendo um prato de cuscuz. Aí o pai fica, meu Deus do céu, como é que faz esse cuscuz? A tia Corujinha é um ícone lá na escola, né? Porque ela tá com a gente desde que a gente montou. E ela é uma vovó, assim. A criança não tá comendo, ela fica desesperada, que ela é cozinheira. E quando ela vê, ai meu Deus, dona Juliana, eu tive que fazer outro prato pra ele. Aí faz outra comida. Mas a corujinha não é pra fazer outra comida, porque a gente... Cozinheira vovó. Vovó. Acolhe todo mundo. E assim, é uma coisa que na nossa escola a gente se preocupa muito, porque quando eu vejo as outras escolas, eu vejo cardápios, enfim, a gente pesquisa, né? E vem outros pais de outras escolas e trazem experiências pra gente, assim, o lanche de tal escola é uma fruta por dia, a criança não comeu, não comeu. E lá na escola, não. A gente realmente se preocupa com a base inteira da criança. Por que a gente disse, não, Lu, é importante, Nath, falar. Porque lá no Estúdio Class, a gente não se preocupa só com o pedagógico da criança. A criança não vai aprender só dentro de sala de aula. Ela vai aprender o emocional, ela vai aprender música, ela vai aprender inglês, ela vai aprender a se alimentar bem. Eu digo que a gente trabalha a criança como um todo. A gente não trabalha somente o pedagógico, né? E isso é muito importante na formação da criança. Se uma criança pequena tem hábitos alimentares saudáveis, provavelmente ela vai ser um adulto que se alimenta bem. Se é aquela criança que, não como verdura, por que aquela criança não come verdura? Será que foi apresentado verdura para ela na época? Da forma correta. Na formação de hábitos, de bons hábitos, né? E o Estúdio Class vai fazer 13 anos agora em março. A educação nutricional sempre foi uma coisa muito forte da gente. Carro-chefe da gente. E emocional também. Porque a educação emocional nas escolas, ela começou a ser obrigatória, se não me engano, de 2 anos pra cá, né? Antes não era. E a gente sempre teve. Porque isso eu aprendi fora. Como é que uma criança vai aprender se ela não estiver bem? Todos nós temos dias ruins. Por que as pessoas têm mania de tratar as crianças como não? Ela tem que estar bem todo dia. Um rótulo. E não é. A criança não pode chorar, a criança não pode fazer birra, né? Exatamente. E não é assim. Não. Elas às vezes não dormem bem, elas às vezes não estão a fim de comer aquela comida. Elas têm vontades e a gente tem que entender a criança como um indivíduo. E a gente tem que respeitar isso. Eu tenho... Não, finaliza que eu tô curiosa aqui pra perguntar uma coisa. Então a gente sempre foi muito cuidadoso com esses pontos de alimentação, de educação emocional, de pessoal do berçário, quando vai trocar uma criança, ele fala, vou pegar você, vou trocar sua fraldinha, vou tirar. Não é uma pessoa que vai pegar a criança, abre a fralda da criança, cadê? A criança é uma pessoa que deve ser tratada como uma pessoa. Então, não é porque ele não fala, que ele ainda não expressa os desejos, vontades, o que ele gosta, o que ele não gosta, que a gente tem que se deter de tratar como indivíduo. Aí entra bem na minha grande dúvida, assim, que eu percebo que hoje é mais conversado entre mães de crianças. Qual é a abordagem da escola? Isso é uma dúvida crescente, assim. Eu vim pronta para falar. Porque assim, na nossa época, você tem mais ou menos a mesma idade que eu, nós estudamos em escola tradicionais. Isso. Era muito raro ter uma escola montessoriana, construtivista. Na tradicional, o professor está ali como mestre.
ele vai no quadro, olha, o A é assim. E a criança, algumas aprendem, algumas não, algumas copiam, outras não. O professor, ele é um mestre da sala de aula. Nós, no Estúdio Class, trabalhamos o socioconstrutivismo de Vygotsky. O que é isso? Explique, por favor. Vou explicar. A criança... Construtivismo. Ela aprende interagindo, brincando. Por exemplo, se eu vou estudar os animais, né? Eu estou estudando o que é um animal carnívoro, o que é um animal herbívoro. Eu vou começar falando sobre o leão. E aí uma criança vai ver, ai tia, eu estava assistindo Discovery com meu pai e eu vi um leão caçando. Que joia! E você viu um leão caçando o quê? Ele estava correndo atrás de quem? Ah, de outro bicho, tia, de um cervo. Ah, tá. Então, o leão ia atacar o cervo. E como é que é isso? E a gente vai construindo ali, através de uma conversa. O professor, ele vai ser um mediador em sala de aula, né? E eu adoro, sempre fui apaixonada por essa metodologia, porque eu acho que as pessoas que eu leio, as pessoas que eu estudo, que são muito inteligentes, são pessoas curiosas, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, que a gente faz mais ou menos em sala de aula. A gente traz para um debate. Então, a gente vai pegar uma criança que fala bastante e vai botar para falar com uma criança que é mais tímida. Isso vai desenvolver a criança mais tímida e a criança mais falante, tá entendendo? E também tem que estar ali aprendendo a escutar a outra no tempo dela, que às vezes é mais devagarzinho. Exatamente, não falar sempre, esperar a vez de falar. Sim. Então, a gente vai para um zoológico, olhar ali de perto o animal. A gente não vai reter o conhecimento somente ali à sala de aula. Isso é o sócio-construtivista. Isso. E aí, eu aproveito para fazer uma pergunta que a gente tem ouvido falar muito no Montessori, né? No Montessori. Não sei se é moda, se não é. As pessoas falam que é muito bom, traz autonomia. Aí eu já fui pesquisar também, já vi que é muito pessoal, os chineses, os orientais usam muito esse lado do Montessori. Aí eu queria saber, Fábia, é modismo? Não é modismo? Quais são as diferenças de uma escola voltada mais para o Montessori para uma, por exemplo, mais voltada para o construtivista. De novo, 1, 2, 3 e... Construtivista. Pronto, trava a língua. Antes, só deixa eu pontuar uma coisa sobre a nutrição. É sobre o afeto estar presente na escola. Quando Juliana fala sobre o cuidado da corujinha ali na produção da comida, ou no olhar que ela tem para o que a criança está consumindo, ela está criando também ali memórias afetivas. Então, a relação com a comida, quando ela é feita dentro da escola, ela se torna muito melhor do que você fazendo em casa, porque é na convivência que ela consegue experienciar e viver ali, criar uma relação com a comida. E aí, vamos pensar em ensinos. Eu posso trazer isso também como a psicologia, por exemplo. A psicologia, ela tem várias abordagens. Sim. Cada abordagem, ela vai ser útil dependendo da sua vivência, do seu problema, da sua questão, ou do seu olhar sobre o mundo. Então, isso também pode ser pensado no ensino. O ensino tradicional, ele vai ser benéfico dependendo da sua visão de mundo, e ele tem ali os prós e os contras, assim como o Montessori. O Montessori, ele trabalha muito a autonomia. E aí, as pessoas, às vezes, exigem mais do que a criança consegue oferecer. Então, a criança cria uma autonomia, pode ser uma coisa benéfica ou pode não ser. Depende do que você quer para a sua criança, da maneira que você quer educar. Quando a gente pensa no nosso modelo de ensino, e quando Juliana traz que o professor é mediador, é que a gente está proporcionando não só autonomia, mas também um pensamento crítico. Então, quando a gente coloca a criança para colaborar com o que está sendo feito ali na sala de aula ou em outros espaços, que essa também é uma questão, os nossos alunos, eles não ficam dentro da sala de aula. Eles exploram todos os ambientes da escola, eles têm uma salinha só de inglês, eles têm aulas que são no pátio, eles têm aulas que são realmente experiências, né? Então, isso contribui muito para o desenvolvimento da criatividade, da coletividade e de tudo que a criança vai precisar ali para se desenvolver. Então, assim, é difícil para a gente falar de uma abordagem
porque toda abordagem vai ser funcional e não vai ser funcional. Todas têm vantagens e Sim. desvantagens. Então, isso depende muito da parceria, do que é que o pai quer junto com a escola. Como se fosse ali a primeira pergunta, né? Quando eu falei que a escola precisa ser um ambiente seguro para os pais, é nessa visão de mundo que a gente precisa falar. É que se você quer que a sua filha seja muito mais desenvolvida na autonomia, e aí você vai proporcionar um estilo de educação Montessori, que isso também precisa ser pensado, é que você precisa continuar a educação da criança. Né? Então, o que a gente faz na escola, a gente trabalha com a família para que exista realmente uma assertividade ali na intervenção com a criança. Queria falar alguma coisa? Não, era concluir exatamente isso. Depende muito do que a família busca para essa criança, né? Ô Nath, já que tu estás falando aí, e as crianças que precisam ter tem alguma peculiaridade? Não pode comer leite. Os alérgicos, né? Os alérgicos. Como é que funciona? Porque isso é sério, né? Muito sério. Hoje a gente tem um cardápio específico para alérgicos no nosso colégio. E aí, quando a criança faz a matrícula no colégio, a gente senta e tem uma anamnese. Eu e Fábio, a gente conversa. E aí, na parte nutricional, eu realmente detalho como foi essa alergia. E se tiver algum laudo, algo que possa agregar, um exame, a gente coloca na fichinha dessa criança. Então, essa informação, ela é dada para o âmbito escolar. Todos os funcionários do colégio tomam ciência dessa informação, não só a cozinha, né? Então, a nossa escola, ela trabalha já com a metodologia APLV, então a gente não tem nenhum derivado de leite no colégio. Alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu não tenho nenhum leite, nenhum derivado de leite no colégio. É o que? Leite de amêndoa? A gente trabalha com o leite vegetal, não. Amêndoa não, que eu tenho alérgicos, né? Amêndoas. Oleaginosas, né? Não podemos. E aí eu trabalho com leite de melão, Vocês são através de uma semente, de uma casca, um leite de coco. Demais. E aí a gente prepara tudo isso no colégio, tá? Toda a nossa alimentação ela é preparada no nosso colégio, num evento, numa festa, num coffee com a família, na refeição realmente, no âmbito escolar, né? A gente trabalha com as 4 refeições, lanche manhã, lanche tarde, almoço e o jantar, né? Que é a ceia. E aí, essa criança que tiver alguma demanda realmente de alergia ou de alergia, né? Essa criança, ela tá num ambiente seguro. Então, tenho crianças que têm alergia a algumas frutas. Eu normalmente não peço na minha lista de compras. Tenho uma criança que tem alergia ao leite e o derivado. Então, ela tá num ambiente seguro, ela vai conseguir consumir todas as preparações do cardápio junto com os amiguinhos, sem que não haja nenhuma preocupação no sentido de desenvolver algum sintoma, né? E se caso aconteça, a gente entra em contato com a família imediatamente. Normalmente já tem um antialérgico, algo do tipo, a família normalmente já orienta, né? E a nossa técnica faz a administração. Mas normalmente a gente não trabalha. Nath, deixa eu pedir pra tu colocar teu cabelo aqui atrás, Certo, o outro lado, que é pra pegar melhor seu rosto, pra depois fazer um corte bem linda. Não, mulher. Ó, deixa eu te... Agora uma pergunta séria. Olha nos olhos. Quero ver o que... Natália. Demonizado o açúcar. Doces. Quero saber como é que você lida com doces na infância. Se é exagero ou não essa questão de só pode dar açúcar depois dos 2 anos. E como lidar com uma criança que não come açúcar com outras que o pai e a mãe deixam e tem um aniversário, faz uma festinha e tem lá o açúcar. Olha só, sim. E o avô também, que gosta de dar... Os avós. Né? Vovô Mimi, meu Deus do céu, ele se aguenta. Eu acho que meu pai dá um docinho escondido, mas eu fingo que não sei. Então, vamos lá. Realmente tem esse terrorismo, né, pelo açúcar, porém é recomendação do Ministério da Saúde, da Associação Pediátrica Brasileira de Pediatria, a gente não ofertar o açúcar antes dos 2 anos, né? O sal, antes de 1 ano, o bebê não tem maturidade renal para o sal. O açúcar, pela questão do que o doce, ele vicia. E não, Mais que cocaína, né? Exato. Então, assim, ele estimula muito essa criança. Então, a gente consegue, através de uma alimentação saudável, trazer esse alimento, um bolo, uma preparação. A gente vai, sim, a partir das crianças de 2 anos,
consumir, né, uma quantidade menor, né, dessa preparação desse bolo, vai estar mais docinho. A gente pode usar tâmaras, passas, que normalmente a gente adoça as nossas preparações através disso, de ameixas. E aí a gente vai usando alternativas para trazer... Frutose, né? Sem ser o açúcar refinado. Isso, sem ser esse açúcar adicionado refinado com a baixa caloria. Na verdade, uma caloria vazia, né? Que não vai trazer nada de nutricional para a criança, né? Então, assim, a partir dos 2 anos, as nossas crianças, até 2, ela não consome suco. Realmente é a fruta, onde ela vai absorver nutriente, ela vai absorver a fibra dessa fruta, né? E aí ela vai tomar água nas refeições. Após os 2 anos, a gente libera, né? E aí a gente tem essa recomendação, esses cuidados, né? Eu consigo controlar porque a gente tá vendo que o alimento está sendo preparado na cozinha. Então, eu não compro alimentos processados, ultraprocessados, jamais na nossa escola, né? Então, eu sei desse controle, eu consigo acompanhar, né? Que a gente tem uma cozinha própria, onde as meninas seguem direitinho as recomendações. Mas numa festa, trazendo eu para uma festa, esse já é um ambiente onde a família está atrelada a isso, eu sempre dou dicas. A criança, ela vai pedir, sim, é algo novo. O doce, ele é muito mais atrativo do que qualquer outro alimento, né? Então, é o paladar onde a criança absorve melhor e aceita melhor. Na introdução alimentar, a fruta, ela é muito mais aceita do que uma verdura, do que um legume, né? O docinho, o cérebro tá ali e diz assim, ai, que bom. Então, assim, cuidados, manter essa alimentação saudável em casa, continuar essa rotina alimentar em casa, oferecer, mas de uma menor quantidade. Se tiver uma festinha, como eu sempre faço com meu filho, você vai escolher um item da sacolinha, onde você vai consumir, né? E aí a gente vai guardar. E tá tudo bem. A gente... Não precisa ser tão rígido. Não precisa dessa rigidez, desse terrorismo. Se você tem uma base, se você constrói junto do seu filho essa alimentação saudável, e ele vê na tua rotina essa alimentação saudável que papai e mamãe consomem, ele segue e ele vai ter acesso ao doce e vai seguir tranquilamente. Ele vai consumir a menor quantidade e tá tudo bem. E Júlio é professor, viu, dos coleguinhas. Meu filho. Júlio, o filho dela, ele é professor dos coleguinhas. Se alguém tiver falando sobre comida, ele isso não é saudável. Não é saudável. Ele sempre chega numa tia, né? Você tá comendo o quê, tia? Isso não é saudável. Aí já me denuncia, filho de nutricionista, né? Mas eu lembrei agora de um caso, assim, um pouco extremo. Eu tive uma colega de trabalho que ela com uma bebezinha pequena, né? Sei lá, devia ter 1 ano, sei lá. E ela não queria que desse doce pra filha dela. E toda vez que ela deixava com a avó, no caso a sogra da mãe da menina, ela percebia que dava um doce pra criança. Aí chegou um dia, veja o que ela fez. Maldade, meu Deus. Ela pegou um chocolate, um sonho de valsa, e deu pro cachorro da sogra. Aí o cachorro ficou mal da barriga, né? Péssimo. Menina, a sogra ficou pé da vida. Ela olhou e fez assim, oxi, mas eu não falo pra senhora não dar doce pra minha filha, a senhora dá. Mas o cachorro não... minha filha também não pode. Ela foi bem extremista. A véia aprendeu. Agora... Não é legal, a gente toma lá da cá, né? Isso. Aí, por exemplo, esse final de semana meus pais são maravilhosos com a minha filha. Eu não tenho o que reclamar, sabe? Assim, aquela avó criativa, aquele avô atencioso. Mas tem ainda aquele pensamento de vô e vó de antigamente. Eu me lembro muito, eu tenho muito, vice Natália, na minha lembrança, que eu chegava na casa do meu avô paterno, ele tinha uma caixa de chocolate batom. E ali tinha uma afetividade, ele deixava aquilo para os netos. E eu acho que é isso que a gente não pode perder, entendeu? As pessoas hoje estão muito radicais. O avô, a avó ainda tá no papel deles. Quando eles vão para casa da minha mãe, meu Deus do céu, tem tudo o que eles gostam. Todinho que eu não compro lá para casa. Tudo que eu não compro tem no final de semana. Chega, eu digo, mãe, esconda só um dia para não comer tudo de uma vez. E assim, eu noto que quando o proibido ele é mais gostoso. Isso! Então, assim, a gente não pode lá em casa. Eu tenho 2 chocolatras, né? Que é o Wilcinho e o Bernardo, que é o meu caçula. O Wilcinho é o marido dela. É o pai. O pai e o filho, né? E eu passei um tempo sem comprar biscoito recheado, mas eu notei que quando eu comprava, ele comia com ansiedade. Assim, agora eu preciso. Porque era proibido, Porque era proibido. Então, assim, o que eu fiz? Eu conversei com ele, eu disse, filho, mamãe vai comprar, mas se você ficar comendo de uma vez só, a mamãe não vai mais comprar, porque ele acordava de noite para comer doce. Sim.
Entendi. Entendeu? Então já estava prejudicando. Então eu cortei um tempo e depois eu voltei. Aí ele se controlou. Ele come os 4, 5 que ele pode comer e acabou. Não precisa comer o pacote todo de uma vez. Eu quero muito sua opinião, Fábio, enquanto psicóloga, porque eu tenho uma amiga minha também que fez assim, Lu, minha irmã não deu doce até os 2 anos de idade para a filha dela. Depois dos 2 anos de idade, a menina não pode ver doce na frente, que ela quer comer tudo. Fiquei com isso na cabeça, mulher. Ai, meu Deus. Eu costumo dizer assim, nada que é extremo, nada que é too much é bom, né? Isso. Nada exagerado. Aí, semana passada, meus pais levaram Serena, minha filha, pra 1 ano e meio, pra praia. E mandaram foto, né? Que a gente tem um grupo só pra botar as fotos. Quando eu vejo a menina assim, ó, com picolé de limão na boca. Aí, dei um leve suspiro. Aí depois eu fiz, deixa ela ser feliz com esses avós. E de limão. Né? Nem é tão ruim, na verdade. No menos mal, né? Aí eu fiz, deixa ser feliz. O importante é ela não ser uma rotina. Agora, eu às vezes melo a boca dela assim de doce. Isso é segredo de família. Ninguém pode saber. Por quê? Eu não quero estimular os próximos a darem doce a ela. E veja, Lu, se ela come bem, se ela tá numa escola, no seu caso, se ela tá em casa, que você controla a alimentação dela, é tudo direitinho. É que nem dieta, né? O que os nutricionistas falam. Natália, me corrija se eu estiver errada. A gente segue a semana toda e tem um diazinho que a gente pode comer uma besteirinha que a gente gosta, né? Não pode ser todo dia aquilo. Mas eu acho saudável, assim, claro, dependendo da idade. Não acho saudável você dar um brigadeiro para uma criança de meses. Nunca achei, eu acho que é até prejudicial. Você provar o açúcar antes do tempo. Mas também a criança ir para uma festinha, já mais velhinha, ver todos os coleguinhas abrindo a sacolinha e comendo e você não poder, eu já acho radicalismo. Causa até trauma, né, Fábio? Causa trauma. A partir dessa proibição exagerada, é que vão se formar os transtornos alimentares, né? E aí a gente tem diversos transtornos que podem vir daí, seja a bulimia, a anorexia. E aí, aproveitando o que vocês falaram, né? Tudo demais é castigo. Tanto esse afeto completo no doce pode ser perigoso, porque o doce, neurologicamente, ele também tem um papel afetivo, porque ele provoca na gente hormonalmente coisas muito parecidas quando a gente se sente amado. E aí é natural que adultos que tenham compulsão alimentar por doces, geralmente têm essa memória afetiva e aí não consegue lidar com o dia a dia ali de ser adulto e corre pro doce. É um consolo. Acho que eu estou me identificando. Acho que muita gente. Ontem eu comprei então, assim, um negocinho um bolinho de laranja, assim, com aquela... Sim. Ai, queria um abraço. A gente vai buscando o afeto ali através da comida, né? Por isso que é importante ensinar deixa as marcas. Então, se você ensina uma educação sobre a comida, se você tem uma educação emocional, você produz um adulto muito mais funcional e entendendo como ele funciona. E isso, provavelmente, os níveis de que pode acontecer são muito baixos, né? A estatística, aliás. Então, a gente precisa cuidar da maneira como a gente educa, como a gente ensina, porque é isso que vão formar as marcas para um futuro. Ô, gente, vamos falar de brincar? Vamos. Brincar é bom, né? E aí, eu queria entender qual é o tempo de brincar da criança dentro da escola e como é que isso pode desenvolver a parte cognitiva dela. É interessante, a gente estava conversando, nós 3, antes de tu chegar, sobre isso, que tem muito pai que procura a educação infantil e diz, vá brincar, e dói meu coração profundamente, porque a gente brinca todos os dias e toda hora lá no colégio, mas todas as brincadeiras, elas têm um porquê e para quê, né? Eu digo que o processo de escrita, ele começa lá no berçário, aí diz, mas... No berçário, como é que a criança escreve? Porque ela começa, eu não sei se tu já viu, Lu, sabe aquela brincadeira que você pega uma bacia de água e pega uma esponja e pede para a criança pegar a água com a esponja e passar para outra bacia, sabe? Eles adoram. Depois faz com Serena que ela vai adorar. Você pega 2 bacias, enche uma de água e solta uma esponja e pede para ela encher a outra que está seca, né? Ali, naquele movimento, ela já está praticando a escrita, porque é esse movimento aqui. Porque para escrever, a gente precisa fortalecer o músculo da mão da criança.
Então, o pegar no lápis, ela não vai começar pegando no lápis assim. Ela vai começar pegando no lápis assim, depois ela vai descendo. E aí, é todo um processo que começa desde o berçário. Então, o brincar, ele faz parte do nosso cotidiano, né? Quando a gente pensa em psicomotricidade, é realmente respeitar e entender como funciona e como a criança ela vai lidar. Então, não é só o pegar, mas também as espessuras dos lápis são diferentes, né? Respeitando ali a formação do tônus muscular. Isso é uma coisa que acontece muito quando a criança não tem vivência de infantil e chega na escola só quando é obrigatório. Aí, é obrigatório o quê? 4 anos, isso, né? A criança não tem o desenvolvimento do tônus muscular e para escrever é muito mais difícil, porque ela não consegue, ela não teve essa adaptação da psicomotricidade para se desenvolver. E a psicomotricidade, ela trabalha de amplas formas. Então, ela trabalha a lateralidade, ela trabalha o corpo, ela trabalha tônus musculares através da pega, a motricidade fina, a motricidade ampla, né? O corpo todo, ele vai estar sendo estimulado e trabalhado para isso, através do brincar, através de uma brincadeira. E se essa criança, vamos supor, essa criança ainda acabou que não foi para a creche, não teve essa adaptação no ninho, no berçário, e está indo para a escola já mais velha, ela tem condição de chegar junto desses outros que já foram desde cedo? Sim. O desenvolvimento ele é individual, né? Pode ser que tudo isso seja trabalhado com a criança e mesmo assim ela não consiga alcançar. Então, por isso que é importante a gente estar muito perto da família para saber o que acontece lá, ou se isso pode também aparecer como uma hipótese diagnóstica. Então, a gente vai encaminhar ali para uma avaliação neuropsicológica, para uma avaliação com TO. A gente vai prestar atenção no que é que a criança tem o déficit para fazer o encaminhamento adequado. Às vezes, a gente trabalhou na escola, não foi o suficiente, então ela vai fazer um TO, volta... O que é TO? Terapia ocupacional. Tá. Vai fazer o TO e volta muito melhor, muito mais desenvolvido. Então, é por isso que é importante. Não é... Tudo que a gente fala não é uma regra. Porque o desenvolvimento ele é único. Peculiar a cada um, únicos. né? Particular, tem que Isso. respeitar tempo. Subjetivos. Sim. A psicóloga adora falar subjetivos. E uma coisa, pegando essa fala de Fábia, é muito interessante a família estar sempre junto da escola, porque a escola às vezes fala assim, vamos levar num TO para ver, e a família já fica assustada, não, porque você está dizendo que meu filho tem alguma coisa. O pedagogo, assim, até a psicóloga escolar, a gente não lauda na escola, mas se a gente notar que a criança, a sala toda está indo por um caminho e ela não está conseguindo acompanhar, depois de diversas tentativas, a gente vai ver o que a gente está enxergando. Então, a gente fala para a família e tem muita família que não gosta. Ô Ju, então eu queria aproveitar até para a gente fazer um corte sobre isso, que eu acho importantíssimo. O que é que você diria para os pais que têm dificuldade de receber uma avaliação mais crítica das escolas? Eu diria que é uma grande bobagem, porque a criança ela é um ser em formação. Então, quando você se nega a prestar um serviço maior para a sua criança, você está prejudicando o futuro adulto que ele vai ser. Tem várias crianças que têm diagnóstico de autismo, TDAH, TOD, e que se desenvolvem lindamente, tanto quanto outras crianças, ou às vezes até mais, porque os pais foram participativos, levaram para as terapias que precisavam. E aquela criança, às vezes, não é que ela aprenda menos ou mais, não tem nada disso, mas é porque ela precisa de um caminho diferente. Como a Fábia falou, cada indivíduo é cada indivíduo. Então, não adianta tratar como um geral se ele não vai se encaixar ali naquela proposta. Então, ele tem que ter uma visão diferenciada, talvez atividades diferentes. Uma criança com TDAH, ela vai precisar, se ela está numa série mais elevada, 5º ano, 6º ano, que já tem textos grandes, provavelmente ela vai precisar de alguém que faça uma leitura com ela. Porque o TDAH, quando ela olha para um texto enorme, aquilo já dá um embaralho na cabecinha deles, né, Fábia? Isso. E também da adaptação, né? Às vezes não é suficiente que alguém leia, e aí os professores e as escolas fazem a adaptação tanto do material pedagógico quanto das avaliações. E aí é que é a diminuição do texto, ou muitas vezes é a letra maior, porque aí com a letra maior ele consegue ler muito melhor do que a letra pequenininha, porque ele vai estar vendo o todo.
E aí, às vezes, a prova precisa ser colorida. Então, a adaptação depende do estímulo que falta para aquela criança. Então, a criança, ela está sendo, sim, avaliada na escola. Não tem prova, mas ela está sendo avaliada e essa avaliação é interessante justamente para o desenvolvimento da criança, não é isso? Exatamente. Então, os pais têm que abrir mais esse coração e não achar que é uma crítica aleatória ao seu filho. Porque eu, às vezes, eu tô achando que os pais estão mimizentos. Eu posso falar, eu não trabalho em escola, eu tô achando os pais mimizentos. Ai, gente, grupo de WhatsApp, eu acho que não foi uma coisa boa para os pais. Não. Porque, às vezes, eles deixam de tratar com a escola e vão pro grupo de WhatsApp falar de um problema que às vezes a escola nem sabe. Quando chega lá na escola já tá o grupo todo com raiva da gente e a gente é a última a saber. Uma coisa que eu friso sempre em reunião é se você não tá satisfeito com alguma coisa na escola, se você notou alguma coisa com seu filho, traga pra gente. A gente resolve. Sim. A gente tá sempre, nós somos uma escola super abertas a ouvir o pai, a discutir, a explicar o porquê de certos posicionamentos, mas quando é um grupo de WhatsApp, às vezes uma mãe contamina todas as outras com um problema que muitas vezes nem existiu. É complicado, né? Hoje em dia, ser pai, mãe e escola, essa parceria tem que ser bem alinhada, senão complica a situação. Vamos falar de bullying? Vamos. E aí, de que forma que a escola pode ajudar na prevenção de bullying, assim, desde cedo? Porque é um assunto que tem sido bem batido nos dias de hoje, né? Tem gente que ainda falava assim, na minha época era tirar onda, não era bullying. Quando é que se torna bullying? Olha, eu vou aproveitar o tema para dar um exemplo, por exemplo, na introdução alimentar. A criança tá ali e aí ela tem as restrições ou ela tem as preferências. E essa é uma preocupação dos pais quando a gente faz a anamnese de qual é o cardápio. A gente, como Juliana citou, é cuscuz, vai ter cuscuz. Não, meu filho vai se sentir excluído, eu não quero. O bullying, ele começa quando a escola perde essa atenção e foco da criança. Porque se eu já percebo, eu já sei que a criança não come certos tipos de alimento, então eu preciso proporcionar um ambiente que a inclua. Isso está para as crianças que têm diagnóstico, as crianças que a gente trabalha muito com o lúdico e trabalha muito com esse experienciar. Então, se eu tenho na minha sala um aluno autista, e aí esse aluno não trabalha com texturas, e eu vou trabalhar texturas, qual é a melhor forma de adaptar para ele? Por isso que é importante a gente estar tão alinhado com a família, alinhado com a equipe multidisciplinar que acompanha esse aluno. E aí, essa comunicação é que faz com que a criança se desenvolva. E aí, o bullying, ele começa quando a escola não proporciona um ambiente que inclui, um ambiente que respeita. E aí, o respeito, a coletividade, são coisas que começam a ser praticadas desde pequenininhos, né? E aí, mas aí tem idade certa, por exemplo, para introduzir noção de regras e limites? Esse é um mito, né? A gente sempre acha que, não, espera um pouquinho para poder a criança fazer isso. Não, espera um pouquinho. O limite, ele precisa existir. O limite é tão amor quanto sim, né? Sim. E, às vezes, é o limite que proporciona que a criança tenha um pensamento crítico diante das ações que ela vai ter. Você já pensou que até rotina é limite? Sim. Porque, desde, assim, você que é mãe agora, Serena, eu tenho certeza que sempre teve uma rotina. Ela tinha hora de mamar, tinha hora que você queria que ela dormisse, não sei se ela dormia. 6 horas tá dormindo. Pronto, então é isso. Você estabeleceu um limite para ela. Serena, até 6 horas você tem que estar dormindo. E isso é um ato de amor. Porque provavelmente ela é uma criança mais organizada do que uma criança que não tem um horário certo para dormir ou para comer. Que é uma criança desregrada. A gente nota isso em escola muito. Que pessoas que não têm tanta organização de uma rotina de uma criança, a criança é mais ansiosa, mais insegura. Por quê? Porque ela não sabe o que vai acontecer. Vocês estão querendo dizer, então, que uma criança que não tem limite, ela está mais propícia a fazer bullying? Ou não? Sim, ela não entende a noção do respeito, né? E aí, uma coisa que eu gosto de pensar sobre o limite é que às vezes as pessoas entendem o limite como se a gente quisesse robotizar a criança. A gente utiliza muito a linguagem escolar de a criança não está obedecendo os comandos. Quando a gente fala não obedecer os comandos, não é que a gente está robotizando a criança. Né? A gente está proporcionando um ambiente que desperte o desejo dela obedecer. E aí, nesse despertar de desejo dela obedecer, quando isso não ocorre, é que a gente vai buscar ajuda com a família.
Então, a gente não está robotizando, a gente está fazendo com que a criança comece a pensar que vai ser muito melhor para ela seguir ali o que a tia está pedindo. E como é que a escola lida quando vê que tem aquela criança que é a mordedora? A tal da... eu não sei o que é pior. Ser mãe da criança que morde ou mãe da criança que é mordida? Ô Lu, a fase oral é muito comum acontecer a mordida. Mas a criança, ela entende. Quando o coleguinha chora, a gente conversa. Mesmo que elas não saibam falar, ainda a gente conversa. E eles entendem. Machucou o coleguinha, a mamãe vai ficar triste, não pode machucar o coleguinha ou a Marquinha. E ela se conscientiza, na maioria das vezes. O rosto, eu acho incrível, menina. Eu acho incrível como o rosto, assim, é na cara quando você faz assim. Serena tá nessa fase de morder. Um dia ela deu uma mordida no meu peito. Eu peguei ela assim, fiz: Serena, não morda sua mãe. Eu falo com autoridade. Sim. O rosto parece que vai... Derretendo. Derretendo. Aí o avô, outro dia, ela foi morder o avô. Aí eu: não mordo meu pai, eu não deixo que mordam em meu pai. Não faça isso. Aí o rosto dela derretendo. Aí meu pai: não doeu não. Não doeu não, Meu tá Deus, tudo certo. avô. Aí o avô me deu uma coisa, né? O avô ele não quer que chore, né? Não quer que chore. Aí o legal é que aí eu dando a bronca nela, aí minha mãe, Mimi, que é meu pai, né? Mimi, deixe ela educar a filha dela, porque tem isso, né? Às vezes os avós querem ser mais complacentes, a criança vê que a criança faz aquela carinha de choro e que derrete coração. Derrete coração mesmo. Mas o papel do pai e da mãe é fazer esse papel de chato também, né? Sim. E sempre com verdade, sempre com firmeza, trazendo, né, que doeu, machucou. E aí a gente, através de uma dinâmica, uma música, a gente vai trazendo uma forma mais carinhosa e explicando, né, que não pode morder, não pode bater. A gente tem um método de dar carinho, que muitas vezes a mordida é uma forma da criança se expressar. Ela não consegue verbalizar, mas ela tem algo a dizer através disso, né? Nath, coloca esse cabelo pra lá, mulher, senão a gente desculpa. não vai poder ver teu rosto, mulher. Um recadinho importante para os pais. Diga. Né? É que às vezes Estou de ouvidos abertos. Às vezes quando acontece, por exemplo, uma situação de mordida lá na escola, e aí vem os pais da criança que foi mordida. Ai, esse menino não tem limite, ninguém viu, meu Deus, esse menino fez isso, aquilo, né? Ele é uma criança também. E o que acontece muito é que às vezes o mordido amanhã vai morder, ou o mordido já mordeu, eles estão ali se desenvolvendo, eles estão aprendendo. E a gente não pode esquecer que as crianças são crianças em desenvolvimento. E às vezes a gente taxa a criança como algo muito ruim, um comportamento muito terrível. E é só uma criança aprendendo a viver no mundo, se expressar através do corpo, através da fala. E é por isso que é importante a gente trabalhar em conjunto. Ô, gente, como eu não trabalho em escola infantil, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu escuto muito por aí. É aquele negócio: minha filha, o menino te mordeu, amanhã você vai, morde ele de volta, quero ver se ele vai te morder. E aí, os pais que falam isso, porque são muitos, tá? É bem normal a gente falar isso. Aí vai virar um círculo vicioso, né? É ruim falar isso, não é legal. Veja, eu vi até um vídeo muito lindinho de uma criança, mas era uma criança mais velhinha, que ele falava que todo dia apanhava na escola. Era uma criança eu acho que já tinha 12, e aí ele entrou no judô. E o judô, ele mostra muito a disciplina, né? Então, ele falou: eu não bati, eu aprendi a me defender e ninguém mexeu mais comigo, né? Segurava, não faça. Então, esse é um bom caminho. É um bom caminho. Fale não, que morder faz dodói, não pode, machuca. Porque a criança, quando ela morde, a criança não é maldosa, ela não morde por maldade, né? Ela morde até, às vezes, é um ato de carinho. Sabe quando você vê um bebê fofo, aí você fica: ai, meu Deus. Aí a criança morde. Dá vontade de morder. A gente fala, né? Vontade entendeu? De morder. E a criança, ela ainda não tem esse autocontrole. E aí ele morde. E, às vezes, também é uma disputa de um brinquedo.
aí eu tô me defendendo, tá entendendo? E aí a gente intervém, e a gente conversa, e fala que não pode morder, e a criança normalmente chora também, porque se arrepende. Então ali é um aprendizado. Tem que aprender a se defender também, né? Sim. Isso. A gente, muitas vezes, a primeira orientação é, vamos conversar, ensina ele a chamar a tia, ensina ele a pedir ajuda. Mas ensina ele também maneiras de enfrentamento. A gente não vai criar uma criança bobinha que vai aceitar todas as coisas. Voltar todo dia pra casa. Não, ele precisa ter recursos, né? Seja emocional e físico também, através do esporte, para se defender e enfrentar aquilo. Maravilha. Eu lembrei aqui agora que eu tenho um sobrinho que ele é síndrome de Down. E quando ele vê a minha pituquinha, parece que ele queria pegar assim no cabelo dela e puxar. Então a gente já ficava atento àquilo. Por quê? Porque ele é meu sobrinho, estava na casa dele, ele tem que estar à vontade na casa dele. E a gente sabe das limitações dele, que não era maldade. Ele não queria puxar o cabelo da minha filha por maldade. Pelo contrário, era ali uma criança nova na área e ele querendo interagir de alguma forma do jeito que ele é. E aí a gente tem que estar com a atenção dobrada por ele ser Down. E aí eu queria saber se vocês têm algum aluno com alguma deficiência que tem que ter um pouco mais de um olhar mais apurado ali. Como é que vocês lidam com crianças com alguma particularidade? Isso, com alguma condição diferente? Não, atualmente a gente não tem nenhuma criança, mas a escola ela é aberta para receber todas as crianças. E aí quando eu digo todas as crianças, eu não estou me referindo só a questões cognitivas, neurológicas. Eu estou falando do espaço físico, que é um espaço adaptado também. Né? Então a gente tem todo tipo de adaptação e também de suporte. Eu estou lá 3 vezes na semana, estou muito perto das famílias, então a gente vai construir um ambiente de inclusão ali sem problema nenhum. Então os neurodivergentes são bem aceitos lá no Estúdio Class. Muito, com certeza. Como todas as crianças. Lá, como eu disse, cada criança é única. E eles também vão ser. Beleza. Gente, a gente tá quase no finzinho do nosso bate-papo. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam muito de enfatizar, que não foi perguntado. Fala assim, Lu, a gente tem que falar disso, não pode passar batido. E aí, Ju? Não, eu acho que a gente pautou bem tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado. Rotina, a gente falou. Envolvimento da família, né? Impacta muito no rendimento da criança, não é isso? Sim, menino. Lembrei uma coisa. A pandemia foi boa pra vocês. Eu acho que a galera deu valor. Deu, porque o que eu vi, gente falando assim, meu Deus, os professores, a escola, mais do que nunca a gente tem que dar valor a eles, porque não é fácil ter a criança o tempo todo dentro de casa. Vocês sentiram isso? Não, eu senti o contrário. Inclusive, Lu, resorts, hotéis estavam bem cheios. As pessoas deixaram de gastar com escola e passaram a gastar em finais de semana, deixar as crianças em casa. Não, mas eu tô dizendo pós-pandemia. Eu acho que as pessoas passaram a ficar mais tempo com as crianças em casa. Antes da pandemia, eu tinha bem mais procura para o berçário. Sim. E eu ainda estou tentando entender essa mudança, porque, como eu disse desde o começo, escola só traz benefícios, né? Mas eu acho que as pessoas se acostumaram a pegar esse dinheiro que eles gastavam com a escola e gastar com lazer. Que engraçado, eu tinha impressão completamente diferente, porque na minha cabeça era assim, tinha pai e mãe que via como é trabalhoso você estar o dia inteiro com uma criança, que é um puta de um trabalho. Sim. Né? Não mantê-los na frente da televisão é dificílimo, e numa pandemia, e aí eu pensei que tinham passado a valorizar mais os professores e as escolas infantis, justamente por ver quão necessário vocês são, né? E não foi isso. Eu acho que quem pensou muito assim foram as pessoas que ou tiveram séries muito importantes, por exemplo, a alfabetização. Quem precisou alfabetizar em casa, aí com certeza valoriza a escola. Mas a educação infantil isso. não, né? E a educação infantil é só a criança que nasceu realmente na pandemia. A gente sempre vê chegando, ele é criança da pandemia, ele não conviveu
vamos adaptar, a gente vai fazer ali. Então, é muito mais sobre o período de vida que as pessoas estavam vivendo a pandemia, mas, assim, é inegável os prejuízos, muitos prejuízos. Até que idade que o Estúdio Class aceita? Nós estamos ampliando agora para o Fundamental, né? A gente ia até o primeiro ano do Fundamental 1 e agora a gente vai até o 5º. A gente vai crescer gradativamente. Então, em 2026, o Estúdio Class já vai ter o 2º ano. E quem não estiver matriculado ainda e quiser conhecer, a gente vai passar por uma super reforma e vai ficar lindo. Qual é o @? É Colégio Estúdio Class _CSC. Colocou na tela, Gabriel. Arrasou, Gabriel. Agora, onde é que fica o Estúdio Class? O Estúdio Class fica próximo ao Shopping Guararapes, do lado da Galeria Júlio e Rosa, no comecinho de Piedade. Então, não é longe para você que é de Boa Viagem, para você que é de Setúbal. 7 minutinhos de carro. E agora acabou aquela obra da avenida, em nome de Jesus. Aí tá melhor, né? Sabe uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu não posso deixar passar em branco? É a questão da hiperconectividade. Se vocês já tiveram alguma criança mais velha lá que já chegou, os pais já deram celular de pequenininho ou que dão escândalo porque a gente teve criança, por incrível que pareça, menores do que isso, que a gente notava que ela estava com abstinência de tela. E foi bem difícil a adaptação dessa criança, porque a gente notava que realmente, assim, a criança se concentrava quando a gente botava uma música, uma atividade, assim, que fosse mais agitada. E ela, pequenininha, ela foi bem difícil essa adaptação. Isso acontece também na volta das férias, né? A quebra da rotina. E aí, muitas vezes, principalmente nas férias de julho, que são férias que os pais não têm esse tempo para aproveitar, a criança fica muito tempo conectada, ou em jogos, ou em televisão, assistindo alguma coisa, e aí acaba retornando para a escola com essa abstinência e a gente precisa refazer toda a rotina. Gente, pra gente finalizar, eu quero falar da infância de vocês. Alguma lembrança? Peraí, vamos lá, eu vou falar aqui bem devagarzinho, que é o tempo de vocês estarem aí na cabeça. Tem alguma lembrança assim na infância de vocês? Alguma brincadeira? Algo com um familiar que vocês guardem assim no coração? Faz assim, ai, tive uma infância legal ou não, minha infância foi difícil. E aí, Ju? Eu tive uma infância maravilhosa. A gente tinha meu pai, quando eu tinha 9 anos, ele tinha uma casa de praia e fez uma casinha de boneca pra mim. Que eu acabei transformando numa escola. Tá vendo da onde vem psicóloga? Freud explica, pois viu? Pois é, e aí tinha um quadrinho de giz, e aí eu botava meus irmãos, coitados, sofriam, porque todo mundo ia estudar final de semana. Ai. E ai de quem não sentava, porque era uma professora chata. Eu não sou mais, não. Tá vendo como a base tá toda na infância e ó, lá de pequenininha, o que era o que te dava prazer, você foi fazer enquanto adulta, né? Exatamente, ensinar sempre. Fábia? Eu fui uma criança muito arteira, né? É? Tem cara não. Não, tem cara de quietinha. não tem. Engana bem. Minha maior lembrança na infância é quando os marimbondos encheram minha cabeça e meu ouvido em cima de um pé de caju na casa da minha tia. Meu Deus do céu. Então, assim, eu sempre tive muito contato com a natureza e eu era uma criança muito criativa. E até hoje eu sou muito criativa. Hoje eu faço uso disso na costura, eu adoro costurar. Eu faço roupa, eu faço coisinhas, necessaire, coisas aleatórias. Eu adoro costurar, então a minha criatividade da infância continua aqui muito firme, muito acesa. Que legal. E você, Nath? Eu tive também casa de praia através do meu avô, minha avó. E aí eu brincava muito. Lembro o final de semana na praia com a família. Sempre com a família, né? E brincando, explorando muito essas áreas naturais, né? Eu subi em árvore brincando na rua. Então isso foi muito rico. E eu trago muito isso pro meu filho. Eu acho que é muito bacana. Ensina muito, né? Explorar o natural. Eu sempre fui uma macaquinha também, sempre gostei de subir em árvore. Minha perna é toda lascada. Aí o pessoal falava todos assim... os dias. Faziam assim, né? Quando casar, melhora. Mas até hoje ela ainda cheia das sinal que eu vivi bastante, que eu subi muitas árvores, não é verdade? Isso é muito bom. Colecionou muitas memórias. A minha infância foi no Ceará, você quer então foi Fortaleza. boa. Foi muito boa a minha infância. Tipo,
assim, dos 8,5, 9 anos até os 11, por aí, 12, foi no Ceará. E engraçado, as pessoas me acham muito solar, tal, mas eu adoro chuva. Então, quando eu era pequena, chovia, eu descia no prédio. Eu parecia era uma felicidade. E aí tinha a parte da frente, assim, do prédio, que tinha a parte que era de mármore. E aí eu ficava deslizando, escorregando. Menina, eu amava. Uma das coisas que eu mais gostava na vida. Choveu, eu ficava escorregando. Voltava com a barriga toda ralada. Mas bom é assim, né não? Alegre. Quando você vê a criança chegando toda suja, com a roupa toda imunda, sinal que ela aproveitou. Verdade. Né? Eu vou ficando por aqui. Tem alguma coisa que vocês queiram deixar aproveita para dar um tchau, deixar a mensagem que vocês quiserem. Quiser olhar para a câmera, façam... O microfone é seu. Começa aí, Ju. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo. Foi meu primeiro podcast, então eu fiquei um pouquinho nervosa. Não apareceu não, viu? Mas eu adorei. Eu queria agradecer esse espaço, né, Lu? E você é maravilhosa. Você vê eu já conheci essa super repórter, né? E hoje eu conheci de perto na profissão e adorei. E um recado para os pais que não conhecem ainda a escola. Eu estou convidando vocês a conhecerem a gente. Lá tudo é feito com muito profissionalismo e, acima disso, carinho. Porque eu acho que quem trabalha com educação, quando você for olhar uma escola para o seu filho ou sua filha, você tem que ver se os profissionais têm aquele brilho no olho de quem gosta de criança, que vai trabalhar com o seu bem mais precioso todos os dias, né? Porque todo bem material da gente é substituível, mas um filho nunca, né? Então, a gente trabalha com o bem mais precioso de vocês. Então, tudo é feito com muito carinho e eu espero vocês. Maravilha. Para mudar um pouquinho, fazer um zigue-zague, Nath. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Luciana, você é incrível, maravilhosa. Confesso obrigada. que meu primeiro podcast também. Fiquei super ansiosa, né? E gostaria de agradecer, e é exatamente o que a Juliana falou. Vão lá, vão conhecer, vão escutar, vão ver de perto o que é que a gente traz para o bem mais precioso de vocês. Maravilha. Fábia. Eu agradeço o retorno, mas também estou nervosa ainda. Que conversa, Fábia. Eu tava nervosa desde o início, Ah. olha. Mas é muito bom estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Espero voltar mais vezes. E eu queria aproveitar o gancho das meninas assim, uma coisa que eu gosto muito de dizer para os pais é que o nosso objetivo ele é um só. Que é cuidar, dar afeto, desenvolver essa criança da melhor maneira possível. Então, vai lá conhecer o espaço, conhecer os nossos profissionais, pra gente fazer uma troca e construir junto esse futuro aí. Maravilha. E eu chego junto aqui, ó. Bota aqui na apresentadora. Eu quero agradecer você que ficou até aí agora com a gente aqui no nosso ExudaCast. Lembrando que a Faculdade Exuda é graduação, é pós-graduação, mas esse papo é importantíssimo. Por quê? Porque é na educação infantil que tudo começa, é a base de tudo. Então, se você tem uma boa educação infantil, a probabilidade de você ser um bom aluno quando você chegar aqui na Exuda é muito maior. A probabilidade de você ser um ser humano melhor é muito maior. E é por isso, não é porque eu tô grávida, não. É por isso que eu fiz questão da gente ter esse bate-papo aqui hoje. E eu não poderia ter chamado profissionais melhores para essa conversa. E acho que ter juntado, né, a pedagoga com a nutricionista, com a psicóloga, deu o match que a gente precisava para ter esse papo tão gostoso. Espero que você tenha gostado. Lembrando que a gente vai ter corte? Vai ter corte. E aí você pode, além de se inscrever no nosso canal da Faculdade Exuda, FAC Exuda, tá aí, Gabriel coloca na tela para todo mundo. Você também pode procurar o nosso canal de corte no YouTube. É só você escrever Corte ExudaCast, vai ter corte por lá. Mas eu sei que tem muita gente que prefere dar aquela scrolling no Instagram e conferir os reels. Então a gente sempre separa algumas partes aí do nosso programa para você dar uma conferida no @ExudaCast. Se você ainda não segue a gente, segue. É muito importante a sua audiência. É muito importante que você dê o seu like no YouTube, no Instagram, porque é assim que a gente vai crescendo. Afinal de contas, tem tanta coisa superficial aí no mundo. Vamos dar valor ao que realmente importa? Vamos dar valor a esses bate-papos com conteúdo pra gente ficar mais esperto, pra gente sair aqui, ó,
amanhã você vai poder falar assim, estou mais esperta hoje do que ontem. E que hoje eu esteja menos esperta do que estarei amanhã. Certo? Fechou? Tá procurando graduação? www.exuda.edu.br exuda.edu.br. Pós-graduação, meu amor, são mais de 40 cursos de pós-graduação. E graduação tem uns 14 cursos, brincar tem até mais. Vai lá dar uma conferida. Gostou do nosso programa? Espero que sim. Dá aquele like. Agora, mulherada, todo mundo olhando pra lá pra dar um tchau coletivo. 1, 2, 3 e... Beijo, tchau! Valeu!